presença. Presença lá no chat, né? E aí, gente, bom dia mais uma vez. Presença no chat, né? Para depois eu fazer a frequência. Então, a Aliane bem perguntou aí, todas as aulas são postadas. Tinha uma pergunta lá na plataforma de vídeos, não posso dizer o nome agora, né? Direitos autorais. Professor, agora com o Google Classroom, o senhor vai estar postando essas aulas que a gente tem remotamente aqui, simultaneamente, vai estar postando no Google Classroom e na plataforma de vídeos, ou estar postando nas duas? Porque desde o ano passado, a gente falou, né? O ano passado foi o momento de experiência para a gente aprender. Uma vez aprendido, não adianta você estar repetindo o erro. Então, tinha alunos que diziam, não, professor, continue postando aqui na plataforma de vídeos, no YT, né? Porque lá no Google Classroom é pesado, a plataforma lá é pesada, e a gente que usa dados móveis, às vezes fica difícil para assistir a aulazinha. Então, poste também, porque desde que o mundo é mundo, todo mundo assiste vídeo no YT, né? No YT. Então, eu vou continuar postando nos dois ambientes, né? Na plataforma do YT e lá na plataforma dos vídeos. Vá, diga lá, Marina. O senhor vai postar na plataforma de vídeos e depois pôr o link no Google? No Google Classroom, exatamente. Do mesmo jeito que vocês viam o ano passado, né? No Google Classroom vai estar bem bacanazinho. Eu já disse aqui para vocês como é que vão ser as atividades, né? Vai estar lá, primeira aula de física, postar essa atividade, as 3 atividades. E vai estar os videozinhos, os links e o próprio vídeo, que eu não sei como funciona a plataforma lá, né? Você pode até assistir na própria plataforma. Quando coloca o link, fica lá o videozinho em miniatura, né? Em miniatura, tranquilo? Então dá para vocês acompanhar ou pela plataforma ou lá pelos vídeos, tranquilo? Ei, gente, vamos lá, não perder mais tempo. Hoje são 21, né? Ó, 21, sempre registrando as aulas. Viram agora mais do que nunca, agora por necessidade, que as aulas é o que vale a nota. A sua nota são as aulas. Então, gente, é correr atrás, é copiar bacanazinho, anotar bacanazinho. Isso vai ser a foto, vai vir para mim, eu vou ver. Ah, não, mas tinha comentários. O professor tenta fazer isso para evitar lá o camarada pegar as respostas lá quando é Google Forms, formulário, né? Ei, me diz aí quais são as respostas, qual é o gabarito. Aí manda lá, né? Não, mas aí ele vai fazer do mesmo jeito, vai botar lá. Mas pelo menos ele vai se dar o trabalho, porque o professor vai abrir aluno por aluno, para ver lá a caligrafia de cada um, né? A caligrafia. Não, mas ele pegou do outro, mas pelo menos ele se deu o trabalho de copiar. Na hora que ele está copiando um dia na vida dele, ele vai ver a necessidade que aquilo é importante. Então, a gente é correr atrás. Está lá o registro, né? Ó, hoje, 21 de maio de 2020. Coincidência, né? Ó, dia e ano. Então, vamos lá. Quero ver agora. Primeiro ponto de hoje. Primeiro ponto qualitativo. Ver mais do que nunca a necessidade. Olha aí, tinha 66, agora 64, né? Correr atrás. Mais do que nunca a necessidade de copiar. Primeiro ponto de hoje, qualitativo. Quero ver. 9h28. Qual foi o assunto que começamos semana passada? Primeiro assunto do segundo bimestre. Foi o quê? O assunto novo, o conteúdo novo foi o quê? Primeiro ponto, valendo, qualitativo. Funções horárias. Funções horárias, né? Agora, show de bola. Funções horárias. Então, a gente passou o primeiro bimestre. Primeiro bimestre, há mais de 3 semanas fizemos simulado. Na semana seguinte fizemos recuperação e acabou-se ali o primeiro bimestre. O segundo bimestre começou semana passada. Um assunto, como eu bem disse, sobre funções horárias. Show de bola. Mas a pergunta agora é a seguinte. Professor, já começamos o assunto novo, segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, já vou dizer para você, o aluno aplicado, o aluno dedicado já vai anotar aí. Nesse segundo bimestre, professor, o simulado 2, o simulado do segundo bimestre, quais vão ser os conteúdos? Já vou dizer aqui, ó, 4 conteúdos. O aluno dedicado vai anotar agora, aqui no cantinho do caderno, ali no lapisinho, com aqueles lembretezinhos cor de laranja, verde limão, né? Ó, vamos lá. Quais são os 4 conteúdos, professor, para o simulado 2? Primeiro conteúdo, funções horárias. Como eu bem disse, foi o primeiro assunto semana passada. Funções horárias. Professor, segundo conteúdo seguinte, gráficos. Funções horárias, gráficos. Terceiro, movimento vertical. Professor, estamos estudando, por enquanto, o movimento de uma pista horizontal. Agora, o movimento vertical, se for uma queda de uma pedra, lá do penhasco, queda de uma pedra de cima de um prédio. Então, movimento vertical. Vamos lá? Funções horárias, gráficos, movimento vertical e movimento circular. Acabou-se o segundo bimestre. Então, gente, no segundo bimestre,
No simulado 2, temos 4 conteúdos. Falei e corram atrás. É agora estudar, se preparar. Sinceramente, gente, é correr atrás. Então, ó, 4 conteúdos, 4 assuntos. Quais são eles do simulado 2? Funções horárias, gráficos, movimento vertical e movimento circular. Acabou-se cinemático. Finalizando o segundo bimestre, acabou-se cinemático. Vamos iniciar dinâmica no semestre seguinte. Diga lá, Camille. O que a gente tem que mandar para o senhor vai ser as anotações que a gente fez e as atividades, ou só as atividades? Só o que tem no seu caderno. Primeira aula, aí o que copiamos aqui e o que eu pedi de atividade, entendeu? É o que tem no caderno. Certo. Que são as anotações e as atividades que toca no quadro. E era uma outra questão, né? Se não me engano, duas questões, 3, era assim. Tinha aula que me passava a questão, então é o que está no caderno. É a foto do caderno, certo? Então, lá. Ô, professor. Diga lá, Daliane. É movimento vertical e o que mais? Funções horárias, gráficos, movimento vertical e movimento circular. Tá certo. Qualquer dúvida, pessoal, vejam lá na plataforma de vídeos, tá? É gravado aqui, né? Ó. Vamos poder pausar, voltar, repetir, replay, a câmera voltando, câmera lenta, né? Adiantando, o que quiser. Tá lá postado o vídeo, né? Ei, gente, vamos lá. Eu já bem disse aí que são funções horárias. Mas quero saber agora, o segundo ponto. Quantas funções horárias nós temos? Nós vimos. Quantas funções horárias? E aí, ninguém? Semana passada, o assunto novo, ele diz funções horárias, no plural, a ênfase, né? O professor está falando plural. Então, no mínimo 2, né? Mais de uma, 2 em diante. Foram 3, gente, 3 funções horárias. Ah, professor, das 3 funções horárias. Mas a gente trabalhou inicialmente os movimentos. Quais eram os movimentos? Quantos movimentos? Pronto, terceiro ponto. Primeiro o Euler ganhou, o segundo ninguém ganhou, quero ver agora o terceiro. Terceiro ponto. Quais os movimentos nós temos? São 2. Quais são os movimentos? MRU. MRU, show de bola. E MRU. José, viu? Pronto, José. MRU e o outro que é MRUV. Show de bola, José. Olha, o terceiro ponto é dele. MRUV. Acho que acabou a dúvida, não foi, gente? Depois dos avisos de hoje, toda aula, gente, é nota. É a sua nota. Alguém pode dizer, tá, mas o último que fez a nota foi pelo contrário. Física foi a primeira nota. Desde o primeiro dia já tinha nota. Então, gente, tá aí, ó. MRU, MRUV. Ah, professor, basicamente está aqui, ó. Nessas duas expressões, nesses dois movimentos, essas abreviações aqui, essas iniciais, perceba que ambas têm em comum o quê? MR. Olha lá, MR, MR. Porque estamos tratando sobre movimento retilíneo. Movimento retilíneo, movimento retilíneo. A diferença é que o primeiro é movimento retilíneo uniforme e o segundo é movimento retilíneo uniformemente variado. Parabéns, José, e os outros aí que estão participando. Mas eu quero saber, professor, o senhor disse que já tem 3 funções, o Euler disse 3 funções. Das 3 funções, o MRU tem quantas? O MRU tem quantas? E aí, vamos lá, para não perder tempo? Somente uma. Apenas uma. José já ia dizer, não, apenas uma. Qual é a função, professor? A função é como? É o que a gente chamou, né, de maneira descontraída, alguns professores, cursinho, pré-vestibular, cursinho para o Enem, eles de maneira descontraída chamam a função o quê? A função, a fórmula do... E aí, alguém? Sorvete. A fórmula do sorvete, o sorvetinho, né? Assim, ó, o sorvetinho S igual a S0 mais VT. A fórmula do sorvete. Olha aí. Sorvete, sorvete. De maneira descontraída, né, gente? Mas é óbvio que lá no Enem, no vestibular, você não vai colocar assim. Você vai colocar, como ela é chamada de maneira formal, formalmente falando, de maneira técnica na física, pronto, colocaram lá no chat. Não, função horária do espaço. Tá aqui, começa com o espaço, professor. Função horária do espaço com relação ao tempo, para o MRU, beleza? Professor, e o MRUV? Tem quantas funções horárias? Pronto, é só pegar carona no que já falaram aí, eu e os demais, né? Tá, professor, se tem 3, já foi uma. O MRUV tem quantas funções horárias? Quantas? Olha lá, o João Manuel já falou, o José. 2. Quais são as funções horárias? A primeira é qual? De maneira descontraída, ela é chamada como? Aqui, meu filho de 11 anos está falando. E aí, ninguém? Vovô é ateu, de maneira descontraída, né? Como é vovô é ateu? Quero, pronto, assim eu disse sozinho. Quero ver quem vai dizer aí para mim. Como é a função do vovô é ateu? V
é igual ao quê? E aí? V é igual a V0, estou colocando lá no chat, né? Quero ver falando para ganhar o ponto. V é igual a V0 mais AT. Então, gente, de maneira descontraída, alguns professores em cursinho, né? Ó, eles chamam vovô é AT, vovô é ateu, certo? De maneira descontraída. Mas é óbvio que de maneira formal, formalmente falando, de maneira técnica na física, ela é chamada função horária. Aqui é do espaço, aqui é a função horária da velocidade. Tá, professor, você aqui é a função horária do espaço, aqui é a função horária da velocidade. Com relação ao tempo, para o M, R e o V. Simples assim. E a última função horária, ainda do movimento retilíneo uniformemente variado, era aquela grandona, né? A expressão lá gigantesca, bichona, que a gente não tinha chamado de maneira descontraída, mas eu chamei de maneira formal, como ela é chamada. Quero ver ali quem é que lembra. Como é a função horária, a última do movimento retilíneo uniformemente variado? Quero ver quem é que vai falar. S é igual. O que mais? S é igual a quê? S0, José. Show de bola. Só tem tu, né? Quero ver outros. S igual a S0 mais. Quero ver agora. Depois. E aí? V0T. Parabéns. Alguns, na outra aula, disseram só V0. Esqueceu do T. Outros disseram só VT. Não é VT, é V0. Tem que especificar o V0. V0T mais o último termo. AT ao quadrado. O menino falou aqui no chat. AT ao quadrado. Só isso? Acabou-se? Sobre 2. Sobre 2. Show de bola. Então, gente, sinceramente, próximo simulado. Simulado 2. A moça Daliane bem perguntou aí. Os 4 conteúdos. Funções horárias estão aqui. Gráficos, movimento vertical e movimento circular. Desses 4 conteúdos, já temos aqui funções horárias. Ah, professor, e na função horária lá no simulado vai ser só para trabalhar essas 3 funções. Então, quem tiver atento a essas 3 funções, já tem meio caminho andando. Então, a gente está aí, ó, as 3 funções. Vou colocar aqui, ó, bem especificado. A primeira função, a segunda função e a terceira função. Sim. Essa terceira função, ela é chamada como? De maneira formal. Ela é chamada de função horária do espaço. Aqui não é função horária do espaço, função horária da velocidade, função horária do espaço, com relação ao tempo. Função horária do espaço com relação ao tempo. Alguém pode dizer, professor, mas aqui também é função horária do espaço com relação ao tempo. Função horária do espaço com relação ao tempo. A diferença é que a função horária do espaço com relação ao tempo para o MRU. Aqui é a função horária do espaço com relação ao tempo para o MRUV. Simples assim. Alguém pode ter perguntado, na semana passada, professor, o senhor não disse como é que o pessoal chama de maneira descontraída essa função horária, essa grandona. Como ela é chamada? Alguém sabe? A pequenininha é sorvetinha. Sorvetinho. Meu filho quer dizer, diga lá, Lucas. Diga bem alto. Sorvetão. Ninguém sabia não, gente? Então, olha lá. Essa função horária, de maneira descontraída, eles chamam sorvetão. Tá, professor? Por que sorvetão? Porque esse daqui é um sorvetinho, é pequeno. E esse daqui é sorvetão porque ele é grandão, simples assim. E alguns ainda arriscam a dizer, professor, porque aqui, ó, sorvete. Aí aqui o quadrado do teu quadrado é o tio, do sorvetão. Não sei se tem nada a ver, mas de maneira descontraída eles brincam aí, né? Para brincar de maneira descontraída com as relações matemáticas. Mas é trabalhar de maneira formal. Formalmente, de maneira técnica, na física, ela é chamada função horária do espaço com relação ao tempo para o MRUV. Tranquilo? Aí vamos lá. Professor, isso foi o que a gente viu semana passada. A partir de agora, a aula de hoje, a gente vai ver o quê? Eu vou colocar aqui, ó, primeiro exemplo. Como é que o senhor vai trabalhar questões lá nesse simulado 2? Da Liane perguntou. Então, vamos colocar aqui, ó, primeira questão. Primeira questão vai ser o seguinte, ó. Quero que você me identifique a função, a questão vai ter lá o enunciado, né? O enunciado. Para a gente poupar tempo, vou colocar aqui só os valores. A questão diz, observando a seguinte função horária abaixo, descrita pela sentença. S igual a 12 mais 3t. Pronto. A função é essa. Olha lá. S igual a 12 mais 3t. Quero ver todo mundo lendo comigo. Como é que se lê essa expressão? S igual ao quê? 12 12 mais 3t.
3T. Obrigado, todo mundo. Todo mundo agora é Marina. Show de bola, Marina. 1 ponto de participação, né? Olha lá. S igual a 12 mais 3T. Gente, sinceramente, é isso que vai cair no simulado. Tá, professor? O simulado vai ser só isso? A partir dessa expressão, dessa função horária, aí ele vai perguntar. Observando essa função horária, identifique agora. Me identifique nessa função horária quem é o S0 e quem é o V. E mais, antes disso, antes de responder, valendo 1 ponto. Tá, professor? Isso é uma função horária. Quantas funções horárias nós temos? 3. Essa função horária é o sorvetinho, vovô Ateu ou sorvetão? Esse primeiro exemplo é sorvetinho, vovô Ateu ou sorvetão? Primeiro exemplo é qual? Sorvetinho. Sorvetinho, José. Parabéns, show de bola. Olha aí o ponto de José. Todo mundo está vendo que esse é o sorvetinho? Tá, professor? É o quê? José tem uma bola de cristal? Uma bola mágica? Ele vive lá no mundo da fantasia. Como é que ele descobriu isso? Como é que ele sabe disso? É o garoto Por espertinho? causa do S? Pronto, Daliane e Marina. Elas estão buscando indícios que mostrem. Então, gente, a primeira coisa, no simulado, no Enem, no vestibular, o que for, é você... Primeira questão a ser trabalhada é isso. É como identificar. A partir das 3 funções que eu tenho, como é que eu vou saber quem é quem? Sorvetinho, vovô Ateu, sorvetão. Como é que eu vou identificar, professor? Eu vou identificar, primeiro indício, Daliane e Marina tentaram arriscar. Professor, por que começa com S? Se começa com S, só tenho 2 que começam com S. Jamais poderia ser vovô Ateu. Vovô Ateu começa com V. Então, de cara, já descartei vovô Ateu. Show de bola. Ah, professor, então só sorvetinho e sorvetão. Aí agora ficou fácil. Essa daqui é sorvetinho ou sorvetão? Olha o camarada diz. Sorvetinho, professor, só tem 2 termos aqui, olha. Sorvetão já tem 3. E mais, sorvetinho só tem 1 T. Já que tem 2 T's e um deles é o quadrado. Aqui só tem 1 T. Então, entendeu, Daliane e Marina? Então, é desse jeito. É você buscando indícios aqui, olhando para a cara, pela imagem que ele apresenta. Que ele aparenta. Você identificar os termos, você já sabe qual é a função. Ah, professor, já sei que é sorvetinho. Show de bola. Identificado qual é a função horária, quero agora que você me diga. Nessa função horária, e Marina leu aí, S igual a 12 mais 3T. Nessa função horária, quem é S0? S0 é quanto? 12. S0 é 12, Marina? Todo mundo concorda? É. 3. E V? V é quanto? 3. É 3. 3. Parabéns, show de bola, acertou. Certíssimo, 100% exato. O professor só tentou aqui ver se você tinha certeza. Então, a gente está aqui, ó. É simples assim, ó. 12 e 3. Acabou-se. Você vai colocar aqui, professor, ó. S0 é igual a 12. E velocidade? Igual a 3. Acabou-se. Aí alguém pode dizer, professor, como é que eu vou saber quem é quem? Se S0 é 12 ou é 3? Se velocidade é 3 ou é 12? Como é que eu vou identificar isso? Você vai identificar a gente pela cara. Observem como é a sentença, como é a expressão aqui, a relação matemática, a função. Ele diz o quê? Sempre começa com S. Sempre. Sempre vai deixar indicado esse S. Esse S, eles nunca vão colocar um valor. Nunca vai ser substituído um valor numérico. Sempre vai deixar indicado. E da mesma forma, o T aqui no final. Ó, sempre vai deixar indicado. Sempre vai deixar indicado, só um instantinho. O S e o T sempre fica indicado. Ah, professor, indicado esses 2, o S e o T. Mas quem é que ele substitui? Ele vai substituir aqui, olha. O S0 sempre vai substituir um valor numérico e a velocidade sempre vai substituir um valor numérico. Pergunte lá. Quer perguntar agora, não? Eu queria só saber uma coisinha. Não, é só para mim anotar aqui. S0 e o que está embaixo? S0 e V. Isso é um Vzinho. V. S0 é 12 certo. e V igual a 3. Parabéns. Vamos lá. Então, continuando aqui. Quantos termos eu tenho nessa função? Quantos termos eu tenho nessa função? 2. 2? Me digam tudo aí que você está vendo. Tudo que você está vendo. Vou perguntar ao meu filho aqui. Tudo que você está vendo. Quantos termos? Tem 4. Todo mundo está vendo 4 termos? Ó. S, S0, V e T. Tem 4 termos. Desses 4 termos, 2 são deixados indicados, ST, e 2 são substituídos valores, S0 e V. Simples assim. Então, gente, é uma brincadeira, é como um jogo. É o jogo lá do tabuleiro. Jogos de tabuleiros, você tem a regra. Lê a regra. Tá, professor? O professor disse lá, olha, anotei. A moça disse lá, Camille, quero anotar, professor. Sou aluna dedicada, aplicada, estudiosa, quero fazer as observações. Então,
Anota a observação do professor. Da função sorvetinho, eu tenho 4 termos. Desses 4 termos, é uma regra. Sempre ele vai deixar o S e o T indicado. Nunca vai substituir valores para S e para T. E vai substituir valores para o S0 e o V. Simples assim. Então, eu identifiquei aqui, professor. Olha lá. Ele substituiu o valor para o S0, 12. Substituiu o valor para o V, 3. Acabou. As unidades. Quer ver agora? Quais as unidades? S0 é 12. 12 o quê? Qual unidade? 12 quilogramas, 12 litros, 12 o quê? Espaço inicial. Espaço inicial é a grandeza, é um espaço, né? Agora, esse espaço é medido em quê? Qual é a unidade dele? É litros? É quilogramas? É o quê? Metros. Metros, José. Show de bola. 12 metros. Então, gente, a questão vai dizer, adotem essa função como sendo dada no SI. SI é uma sigla aí, significa o seguinte, Sistema Internacional. Anotem aí, a gente já tinha falado isso lá no início de unidades, né? Ó, Sistema Internacional. No Sistema Internacional, as unidades de espaço é dada em metros e o tempo é dado em segundos. Essa é a observação. Essa é a observação para anotar. O aluno estudioso anotou. O que é SI, professor? Sistema Internacional. Sistema Internacional é o espaço é dado em metros e o tempo é dado em segundos. Simples assim. Se na questão o professor não pedir no sistema internacional, aqui não ia ser metros, ia ser o quê, José? O espaço ia ser em quilômetros. Quilômetros. Entendeu? Então o espaço pode ser dado em metros, centímetros, quilômetros, milímetros, mas sempre é trabalhado mais ou metros ou quilômetros. No SI é metros. Se não for no SI, é quilômetros. Tranquilo? Se o espaço é dado em metros, a velocidade vai ser dada em quê? Qual é a unidade de velocidade? Metro por segundo. Metro por segundo, Adriano. Show de bola, olha lá. Metros por segundo. Acabou essa questão. Então, gente, essa foi a primeira questão. Parabéns os que acertaram. Quero ver agora a segunda questão. Tá, professor, simples demais. Quer dizer que lá no simulado, no Enem, no vestibular, o que eu for fazer é só fazer isso? Não precisa fazer conta? Não precisa fazer nada? Simplesmente isso. Olhar para a função, identificar termo a termo. Quem é quem? Quem é S0 e quem é V. Ah, professor, S0 e V. Acabou. Simples assim? Então, vamos lá. Quero ver quem é que vai tirar 10. A próxima questão. Essa primeira foi meio arrastada. Quero ver a próxima questão. Próxima questão vai ser essa daqui. Ó. S igual, vamos dizer, 8T menos 2. Pronto. Quero ver lá. Mesma coisa. Primeira questão era S igual a 12 mais 3T. Me digam quem é S0 e me digam quem é V. Já essa segunda questão aqui, S é igual a 8T menos 2. Quero que vocês me digam quem é S0 e quem é V. Simples assim. Gente, sinceramente, é para fazer conta? Para calcular? Para responder? Nada. É simplesmente dizer quem é quem. Meu filho está aqui desesperado querendo responder, levantando a mão. Não vou dar a vez a ele porque ele vai responder certo. Quero ver quem vai acertar. Quem é S0? S0 é quanto? 2. S0 é 2? E aí? Agora pegou, né? É 2 ou é 8? E aí? Mais alguém? E V? Quanto é V, José? Eu acho que o V é o 8. O V é 8. Mais alguém tem dúvida? Mais alguém tem dúvida? Será que José acertou? Velocidade é 8. Show de bola. Show de bola. Esse daqui, de propósito, eu botei SI, Sistema Internacional. Então é metros e metros por segundo. Esse eu não vou botar SI. Se não é SI, qual a unidade de velocidade? Velocidade é o quê? No SI era metros por segundo. Sem ser no SI, vai ser o quê? Quilômetros por hora. Quilômetros por hora, José. Tá, só tem José. Vamos lá, quilômetros por hora. Quero ver outros. José, Daliane, Marina, são alunos que participam. Quero ver outros. Não. Quilômetros por hora. E o S0? O S0 é quanto? 2. Não é não, José. Foi quase. Bateu na trave. 2. Tem algo a mais além do 2. O que é que tem ali? Diferente. Menos 2. Menos 2, Dariane. Show de bola. Menos, mas José foi quase, né? Ó. Menos 2. Menos 2 o quê? Qual unidade? Quer ver agora? Unidade o quê? É metros? Não. Não é metros, porque não é SI. Então vai ser menos 2 o quê? Quilômetros. Show de bola. Tá aqui, já tá aqui, né? Ó, pegar a carona aqui. Menos 2 quilômetros. Quero ver o aluno estudioso agora. O aluno aplicado. O que significa menos 2 quilômetros? Menos 2. Menos 2 é o quê? Esse sinalzinho de menos. Negativo. Significa negativo.
Mas na física ele significa o quê? Esse menos 2 significa o quê? E aí, ninguém? Esse menos, gente, menos 2, significa... O que é S0? S0 é o quê? É o Significa espaço que ele tá voltando. foi voltando é se fosse na velocidade. A velocidade positiva ou negativa diz respeito a ele ir ou voltar. Já o espaço, veja que é S0. S0 negativo é espaço inicial. Inicialmente ele está aonde? Na posição menos 2, ou seja, ele está antes da origem. É como se fosse aqui. O marco 0 é Cabedelo. Ele está antes de Cabedelo, lá em Lucena. Então ele está atrás da origem. Entendeu, gente? Aí vai fazer questões para entender melhor. Mas eu quero ver aqui quem é que mata a charada. Tá, professor, o senhor complicou. Aqui o senhor fez fácil. 12 mais 3T. O senhor disse que S0 era 12 e V era 3. Já aqui o senhor inverteu. 8T menos 2. Aqui era 12 mais 3T. Já que é 8T menos 2. Inverteu. Tá, professor, quando inverte assim, o que eu faço? Então, gente, atenção. Questões de Enem, vestibular, simulado, o que for. Nem sempre eles vão colocar na ordem. Nem sempre eles vão colocar na ordem. Eu nunca disse aqui que sempre primeiro é S0. E nem sempre depois vai ter. Eles podem inverter. De propósito podem inverter. Ah, professor, e como é que eu vou saber? Eu vou saber por isso daqui, gente. Olha aqui, identificando. Veja que aqui esse termo, ele está do lado de quem? 8 está do lado de quem? T. Do lado de T, José. Parabéns. Se está do lado de T, é V. Aqui, ó. 3 está do lado de quem? 3 está do lado de quem? De T. Se está do lado de T, é o quê? É V. Então, dica, acabou-se. Toda vez que eu tiver um valor do lado de T, esse valor é o V. Ah, professor, e o S0 vai ser o quê? Vai ser o termo sozinho, independente. Então, gente, tá aqui, ó. A anotação agora para finalizar. É o termo independente. O S0 é o termo independente, é o termo que está sozinho, que ele é único ali, termo sozinho, independente. Tranquilo? Ah, professor, e o termo que tiver do lado, junto, vou colocar aqui, ó, junto do T. O termo que tiver junto, ao lado, junto do T, acompanhado do T, é o V. Simples assim. Então, S0 sempre é sozinho e o V sempre ele está junto do T. Não importa se está na frente, se está atrás, se está no começo, se está depois, se está primeiro, se está segundo. Então, gente, é lembrar aquela brincadeirazinha, aquele ditado lá dos avós. Os avós diziam o seguinte: diga-me com quem andas. Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Você quer saber quem é quem? Quem é S0 e quem é V? Ah, professor, S0 é 12 ou é 3? V é o que? É 3 ou é 12? Então, é diga-me com quem andas. Se eu estiver andando com o T, quem é que anda com T? Quem é que anda com T? V. V, show de bola, Ícaro e José. Então, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Não é diga-me onde ando. O ditado não é diga-me onde ando. Se eu ando na frente, atrás, primeiro, depois, antes, depois. Não, não é isso. O ditado é diga-me com quem andas. Então, você sabendo com quem ele anda, se ele anda com T, é V. Se ele anda sozinho, é S0. Então, a brincadeira é essa. Gente. Simples assim. Vamos lá, fiz a primeira, a segunda, vou fazer a terceira para acabar a aula. Quero ver lá. Professor, o senhor pode deixar só essa segunda aqui de baixo, porque eu não consegui copiar aqui, minha irmã acordou e eu tive que colocar ela para dormir de novo, para mim conseguir terminar de fazer a atividade aqui, a anotação. Vou deixar aqui, não vou apagar. Estou deixando aqui direitinho, olha, para você copiar e mais. Depois é só ir lá na plataforma de vídeos e no Google Classroom. Ô, professor, Vai, diga lá. eu tenho uma dúvida. Diga. Como é que a pessoa sabe se é quilômetro ou metro? Sim, parabéns. Boa pergunta. Eu tinha dito aqui, né? Ó, a questão vai dizer, analise esses valores, esses cálculos que você vai fazer, levando em conta que é no SI, Sistema Internacional. Toda vez que for Sistema Internacional, é metros e segundos. Sistema Internacional significa metro para o espaço e segundo para o tempo. Ah, professor, se não tiver Sistema Internacional, aí é quilômetros e quilômetros por hora. Tranquilo? É só isso, só isso. É uma questão de notação. A notação é ou Sistema Internacional ou não é. Se for, é metro segundo. Se não for, é quilômetro por hora. Tranquilo? Vamos à última questão, em 6 minutos. Quero ver. Fizeram a primeira, fizeram a segunda. Quero ver agora quem é que vai fazer a segunda. A terceira. A terceira diz o seguinte. Observando a seguinte função horária abaixo, que é a função horária desse tipo aqui, ó. S igual a...
12 menos 4t. Pronto, 12 menos 4t. Primeira questão. Primeira alternativa. Então tá aí. Primeiro, isso é uma função horária o quê? Das 3 funções horárias. Sorvetinho, vovó até ou sorvetão? Sorvetinho. Sorvetinho, José. Parabéns, show de bola. Sem medo assim, gente. É falar simples assim. Então, logo de cara, tá, professor? Não pode ser vovô Ateu, não pode ser sorvetão porque ele tem quadrado. Sorvetinho. Então, observando essa função horária, eu quero saber quem é S0. Me diga aí quem é S0. E me diga quem é a velocidade. Simples assim. Quem é S0 e quem é a velocidade. E aí? Quem é que vai responder? Quem é que vai ganhar o primeiro ponto? S0 é quanto? 12. 12. 12. Quero ver agora. E velocidade é quanto? Velocidade é quanto? Menos 4. Menos 4. Show de bola, Daliane. Menos 4. Então, gente, não importa se vem na frente, se vem atrás. Se vem antes, se vem depois. Se vem primeiro ou segundo. Diga-me com quem andas. Se tiver do lado de T, é 20. Se tiver sozinho, é 12. Não importa se é sozinho atrás, se é sozinho na frente. Simples assim. Não importa se é junto com T na frente ou se é junto com T atrás. Simples assim. Então, uma vez você identificado, meio caminho andado. Quero ver agora a próxima questão. Alternativa B. Olha lá. O menos aqui do espaço inicial significa que ele está antes da origem. Esse menos aqui é menos de quê? Do espaço ou da velocidade? Esqueceram de dizer isso, né? Ó. Da velocidade? Da velocidade, professor. E o que significa velocidade negativa? Velocidade Que negativa. tá voltando. Está voltando, Gisele, está voltando, parabéns. Então, observa, o aluno dedicado, estudioso, aplicado, ele vai fazer essa anotação. Interpretações de sinais para o S0 ou para o V. S0 significa antes ou depois da origem. Eu tenho a origem. Origem, pensem lá em cabedelo. É o antes ou depois. Positivo ou negativo. Isso daqui é o S0. Já a velocidade não tem nada a ver com antes ou depois. Velocidade tem a ver com está indo ou voltando. Façam essa anotação aí. Esse esquemazinho. O que significa os sinais para o S0 e os sinais para a velocidade? Os sinais para o S0 é antes ou depois da origem. Os sinais da velocidade é indo ou voltando. Simples assim. Acabou-se. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, vai rever. Então, gente, é estar atento a isso. Essa primeira questão eu quero ver no caderno. Quem vai responder essa questão? Letra B. Quero ver agora a letra B. Letra B diz o seguinte. Letra B diz o seguinte. Quero saber agora qual é o espaço, qual é o meu espaço para T igual a 1 segundo. Pronto. T igual a 1 segundo. E aí? Quero ver agora. Quanto é o espaço para T igual a 1 segundo? E aí? Qual é o espaço para T igual a 1 segundo? Primeiro, aqui é espaço o quê? Inicial. Espaço inicial, José. Parabéns. Já aqui é espaço o quê? Final. Final. Onde é que é o espaço final aqui, professor? No começo. Então, gente, observe que foi o que a gente acabou de dizer. Nunca eles vão dar o valor do espaço e do tempo. Na expressão, né? A expressão dada nunca vai ter valores aqui. Só vai ter valores para o S0 e para o V. Professor, por que é que eles nunca dão valores para o S e o T? É exatamente por conta da definição de função. O que é uma função, professor? Uma função... E aí, alguém sabe dizer o que é uma função? Olha aqui, o S e o T. O que é uma função? Não quero saber função com relação a um conceito matemático, né? É um ente matemático, função. Mas eu quero que você me diga aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o que significa função? Função é o quê? Vou dar um exemplo. Ah, professor, aquele aluno fulano, está vivendo muito em função dos outros. Em função, ou seja, independência, com relação. Então, observe aqui que o S, ele depende, ele é uma relação de ter. Então, gente, função é simples assim. Não é criar bicho de 7 cabeças. Não é ter dificuldade de trauma, é porque física, matemática eu não entendo. É simples assim, ó. Ele está dizendo, esses dois termos não são substituídos de propósito, porque é uma função de S em T. Me deu o valor de T e eu encontro o S. Me deu o valor de S e eu encontro... É um em função do outro, dependência. Então, vamos lá. O S vai depender de quem, José? O S vai depender de quem?
Do T. Do tempo, simples assim. Por que depende? Porque é uma função. É uma função. Então, o espaço é uma função do tempo. O espaço é uma função do tempo. Me deu o tempo, eu encontro o espaço. Aonde tiver tempo, eu coloco quanto aqui? A questão está dizendo quanto? Vamos lá, acabando a aula. 1 segundo. 1 segundo. Onde tiver T, coloca 1. Aí o espaço vai ser quanto? O espaço vai ser quanto? E aí, ninguém? O espaço vai ser aqui, ó. 4 vezes 1, né? 1, ó. Onde tem T, coloca 1. 4 vezes 1 dá quanto? 4. 12 vezes 4 dá quanto? 8. Então, a gente tem que fazer isso. Isso é para casa, né? Ó. Letra C é o seguinte. Faça o esquema. O que é esquema? É o desenhozinho. Aquele ovo bola que eu acabei de fazer. Faça um ovo bola. Primeiro, ele vai começar em que posição? Qual é a posição que ele começa? Ele está indo ou está voltando? Em T igual a 1 segundo, ele vai estar onde? É fazer o desenho. O esquema é fazer o desenho. Quero ver quem é que vai fazer o desenho. Na letra C é fazer o desenho. Faça o desenho. Ele começa de uma posição inicial, professor, S0. Quanto é S0? Então, coloque o carrinho em cima de S0. Ele está indo ou voltando, professor? Coloquem a seta, indo ou voltando. Simples assim. D. Quero ver a questão D. D é o seguinte. Quero que você encontre... Aqui eu queria um espaço quando dava o tempo. Agora eu quero ao contrário. Quero o tempo para o espaço igual a 8 metros. Não, 8 não. 4 metros. Pronto. 4 metros. Pronto. Aqui eu dei o tempo para encontrar o espaço. Aqui eu dou o espaço e quero o tempo. E a última questão, gente, para ir embora, 10 horas, né? 10 e 1. A última questão é... Qual o tempo na origem? Qual o tempo na origem? Ei, gente, na origem. Pronto, essa daí é mais bem elaborada. 5 questõezinhas. A, B, C, D e E. Qual é o tempo na origem? Na origem, o que está acontecendo na origem? Na origem, o espaço é quanto? Na origem, o espaço é quanto? Falei lá de Cabedelo, não foi? Na origem, o Marcos, já ia dizendo de novo. O Marco lá de Cabedelo. Quanto é que vale na origem? E aí, ninguém? Mas, rapaz, eu vou pedir para o meu filho falar. Na origem, o espaço é quanto, Lucas? 0. 0. Parabéns. Então, está dizendo aqui, ó, na origem, o S é 0. Quanto é que vai ser o tempo? Aqui, quando o tempo é 1, qual vai ser o espaço? Aqui, quando o espaço é 4, qual vai ser o tempo? Aqui, quando o espaço é 0, qual vai ser o tempo? Simples assim. Substituam os valores. Então, gente, questões desse tipo. Questões de função horária, só tem 2 tipos de questões. Ou para você identificar os termos. Ou para você substituir. Vou substituir. Quando o tempo é 1, qual vai ser o espaço? Quando o espaço for outro, qual vai ser o tempo? Só existem esses 2 tipos. Tem alguma pergunta, gente? Vejam só. Algumas dúvidas, é normal. É o primeiro dia de aula. É o primeiro dia de assunto. Primeiro conteúdo que estão vendo. Primeira vez. Semana passada tinha gente no chat dizendo, não é porque eu nunca vi isso no nono ano, professor. Não precisa ter visto. O professor Luiz está falando para vocês agora. Então, aos poucos, com calma, devagar, a gente vai trabalhando aos poucos. Hoje foi o primeiro dia de aula. Deixei aqui meio que como um desafio. O primeiro dia que eu deixei 5 questões. Todo dia eu deixo 1 ou 2 questões. Hoje eu já deixei um pouco mais, porque o ritmo vai aumentando, gente. Então, dúvidas é lá na plataforma. Professor, eu queria saber sobre isso, porque a dúvida vale participação qualitativa. E o Classroom, Google Classroom, assim que eu terminar aqui, vou postar lá para você ter a sua nota. Na verdade, você já tem a sua nota, né? Agora você vai só me entregar. Professor, eu fiz aqui, ó, desde o primeiro dia de aula, dia 12 de março, eu já venho fazendo, tá aqui. Então você vai mandar. Eu não podia pedir isso que você me entregasse pelo Zap, pelo WhatsApp, né? Aí vou entregar agora pelo Google Classroom. Alguma pergunta, gente? Ô, professor, Diga lá, Daniela. aula passada o senhor explicou esse negócio aí? Deu início, foi? Foi, Daniela. Você tinha faltado, eu até senti falta. Foi, eu faltei. Eu perguntei, o pessoal disse que você estava doitada. Mas tranquilo.
Vá lá na plataforma de vídeos, tem lá bem direitinho, detalhado. Tem 2 vídeos sempre, né, gente? Eu posto da turma ABC e da turma DE e F. Assistam os 2, porque às vezes eu digo uma coisa numa turma, não digo em outra, não digo em outra. Então, vocês reforcem o máximo possível, porque sempre é para vocês, tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui no conteúdo? No conteúdo. O conteúdo, gente, é mais simples do que vocês imaginam. É identificar. Depois de identificar, agora é brincar de substituir. Com uma brincadeira, um jogo de tabuleiros. Vou pegar onde tem T, eu boto 1. Botando 1 aqui, quanto é que vai ser S? É isso. Agora é o contrário. Onde tem S é 4. Onde tem S eu boto 4. Para encontrar o T aqui. Simples assim. Alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, gente? Na verdade, Daliane perguntou se a gente começou a ver isso semana passada. Matemática, vocês começaram a ver isso no ano passado, no ano. Funções. Só que lá a matemática é assim, né? Lembre aí. F de x é igual a ax mais b. Não era assim? Aí o professor substituía os termos A e B. F de x, vamos dizer, igual a 2x mais 1. Né? Aí dizer, quando o x for 1, quanto vai ser f de x? Substitui ele. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, para x igual a 1, o f de x é igual a... O f de x é igual a 3. Não era assim? Por isso que é chamado de função, gente. Olha aqui, o f de x. O x em função... A função em função do x. E aqui é a mesma coisa. É o s de t. Por isso que é a função. S de t. É a mesma coisa. Então, gente, corram atrás. Revisem matemática. Isso daqui vocês vão estar brincando de equação. Substituindo os valores. Lá era x, aqui é t. Simples assim. Onde tem t, substitui. Onde tinha x, substituía. Aqui onde tem t, substitui. Vão revisando, correndo atrás, deixando comentários nas plataformas para a gente ir tirando dúvida. Próxima aula, a gente já vai um nível a mais. Observe que hoje a gente só trabalhou sorvetinho. Sorvetinho, né? Próxima semana é vovô ateu e sorvetão. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Professor, Diga lá, José. quando na questão não está o sistema internacional, tem alguma coisa revelando que é o quilômetro? Sim, não, é simples Algo assim. Simples assim. Se tiver sistema internacional, é metros e segundos. Se não tiver, é quilômetros e hora. Simples assim. Entendeu? É automático. Entendi. Exato, é direto. Se tiver, é metros por segundo. Se não tiver, é quilômetros por hora. Entendeu? Isso é questão só de notação. A gente fazendo as questões, a gente vai se familiarizando. Tranquilo? Mais alguma dúvida, gente? Parabéns a José, Daliane e outros mais. Todos aí, Camille participando, Marina, né? Quero ver todo mundo, gente. É para vocês, né? E olha lá, já foi tudo certo. Diga lá, Marina. Mudou a forma do espaço, porque mudou o assunto, foi porque antes era SF, SI, e agora é S0 e S. Eu falei semana passada, não foi? Parabéns, foi boa a pergunta. Eu falei semana passada, Marina, que aqui, ó, o espaço final, antes a gente chamava SF, né? Espaço inicial a gente chamava SI. Mas só por uma questão de notação, para facilitar, entendeu, Marina? Para ele não estar escrevendo SF, 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 cansativo, aí eles omitem assim. Toda vez que tiver só S, é final. E aqui, ao invés de ir para a questão de grafia, né, de escrever, S0. Aí é inicial, entendeu? Só questão que agora é uma nova notação. E aí vocês têm que ir pegando essa notação nova, entendeu? Mas é só a questão de você se adaptar. É uma regra do jogo. Você vai ler lá a regra e agora é assim. Só S é final. S0 é inicial. Entendeu? Parabéns a pergunta. Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma? Ótimo, gente. Parabéns. Vou sair porque parece que vai ter aula, né? 10 e 8. 8 minutos de dúvida, mas foram dúvidas, né? É necessário. Mas parabéns. Qualquer dúvida a mais, postem lá nas plataformas. Tranquilo? Vou ter que sair agora. Vou desligar aqui a gravação. Interromper a gravação, né? E vou sair.